Estamos aqui começando mais um Isbel Talks, com a alegria de uma convidada muito especial aqui, que é a Gisele. Já vou falar um pouco mais sobre ela, mas antes eu quero que você se inscreva aqui nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que curtem o tema que nós vamos conversar sobre religião, vamos conversar sobre a expertise da Gisele aí, acadêmica, que ela é muito desenrolada, você vai ver o currículo dela. Se eu for ler o currículo Lattes da Gisele aqui, eu vou passar o podcast inteiro só lendo o currículo dela. Bom, mas além disso, vamos falar também sobre criatividade, que ela é uma das pessoas mais criativas que eu conheço, e a gente sabe que a carência da sociedade hoje sobre criatividade também é muito grande, né? Mas continuando, não esqueça de compartilhar. Se você tem alguma dúvida a respeito do que nós conversamos, comenta aqui abaixo a sua dúvida. A Gisele, e não só a Gisele, mas a nossa equipe aqui no Isbel vai estar entrando em contato com você para isso também. Siga a gente no nosso Instagram, CE-Isbel. E antes também, Gisele, de você se apresentar, eu queria só que você me dissesse o seu Instagram, para que as pessoas pudessem lhe seguir. Qual é o seu Instagram, Gisele? Não tem não, Gisele, Instagram? Eu tenho, mas eu não sei decor. Não sabe decor. É os outros que mexem pra mim, eu não sei. Eu não sei. Mas a gente vai colocar aqui, coloca aqui. Ô, gente, é o seguinte, deixa eu me defender. Se defenda. É que eu tenho o Instagram do ABC do Jogo, o canal no YouTube do ABC do Jogo. E isso, eu ia falar do canal dela também. E tem o meu Instagram pessoal. Mas acontece o seguinte, eu fico mais no YouTube. Entendi. E aí eu fico devendo sempre no Instagram. Mas você já vai encontrar aí escrevendo o ABC do Jogo. Tem o canal dela no YouTube também. Se o editor puder nos ajudar com relação a isso, colocar também aqui para facilitar para todo mundo. Beleza? Não esquece de fazer tudo isso aí, porque é muito importante. Agora vamos para Gisele. Gisele. Bom, Gisele que é doutora Gisele, né? Não, eu falo assim, quando falam pra mim, doutora Gisele, eu fico assim, não, só Gisele. E humilde também, Gisele, né? Gisele, me ajude com relação a isso. Quem é a Gisele e qual é a formação da Gisele? Tá, quando a gente fala academicamente, né, vou falar academicamente, porque quando perguntam quem é a Gisele, a gente já fica pensando, né, quem sou eu enquanto pessoa, enquanto mãe, esposa, né, pessoa que atua dentro da igreja. Mas academicamente falando, eu sou doutora em educação pela Unesp de Marília, eu fiz mestrado em educação na UEM, sou especialista em treinamento desportivo, gente, mas de treinamento desportivo é o que eu menos entendo, e a minha graduação é em educação física, né? E apesar de ser graduado em educação física, em vez de optar em fazer outras graduações, eu resolvi estudar outros campos de interesse. Então, eu fui estudar mais sobre a psicologia para entender esse ser humano, né? Eu fui na filosofia, na história e na sociologia, que acho que são campos que eu gosto demais. Olha aí, tá vendo? Se eu fosse tentar explicar tudo aqui, eu ia gaguejar e não ia sair. Mas aproveitando a pergunta também, quem é a Gisele Pessoa? Gisele Pessoa agora. Olha, eu diria, poucas pessoas acreditam, mas a Gisele é uma mulher de 52 anos, tímida, que o pessoal acha que não, mas eu tenho uma timidez grande, apesar de eu poder falar em público, de atuar, mas quando eu tenho que falar, resolver alguma coisa por telefone, pedir alguma coisa emprestada, pedir desconto, eu sou péssima coisa. Péssima, sou muito tímida para isso. E durante a vida toda, conforme havia um padrão estabelecido de pessoas que eram reconhecidas socialmente, né, na escola, quando eu vi que eu não ia atender esse padrão, eu falei assim, então eu vou ser inteligente e vou ser boa nos esportes. E a Gisele por que eu falo de inteligência e de esporte? Porque é o que eu tentei buscar na minha vida para poder, né, compor quem é essa Gisele. Então, depois da pandemia eu tive que parar um pouco porque eu tenho que voltar à forma, mas joguei até antes da pandemia vôlei master. Eu gosto muito de estudar coisas que eu não entendo. Há alguns anos eu me coloquei no desafio de que anualmente eu sempre vou estar tentando fazer algo que para mim é limitador. E eu comecei isso com a dança urbana, tive que enfrentar uma apresentação num festival de dança de Londrina sozinha num palco, fui. No outro ano eu fui para experimentar um pouco no contato com o mundo equestre, com cavalos, para me descobrir enquanto ser da natureza também, porque eu fui criada, Deus nos criou em meio também à natureza.
E eu acho que eu diria isso. Eu sou uma pessoa que é mãe, que é esposa, que é amiga, que é líder, que entende que nós não somos completos, né, sem Deus, e que essa obra está muito mal acabada ainda por causa de mim mesma, não por causa de Deus, né? E a cada dia tentando melhorar essa composição. É isso aí. Bom, mais uma vez, muita coisa. E ainda bem que você citou, né? Tem 2 filhas lindas, uma que trabalha com cozinha, né? Personal chef. Personal chef, Ana Vi, já vou recomendar ela aqui também. Vai para casa das pessoas fazer as refeições, as marmitas, do jeito que a pessoa gosta, deixa lá prontinho. Desenroladíssima. E tem a Ana Vitória e a Ana Clara, que a gente chama de Clarinha. E a Clarinha. E o Sandro é o chefão da casa. O varão da casa. O varão da casa, o homem da casa. Qual a tua altura, Gisele? Eu tenho 1,79 m. 1,70 m. E o Sandro tem 1,80 m Ô, Glória, esticaram o Sandro. O Sandro é mais baixinho que eu, né? Mais baixinho um pouquinho, né? A gente tira até sarro, porque na lua de mel a gente tava andando de mãozinha dada no calçadão. E aí, passando perto dos hippies, o cara falou, e daí, Fortaleza, vai alguma coisa hoje? Aí ele falou, não, obrigado. Ele falou, não tô falando com você não, Nanico. Já pensou, né? Eu falei assim, casar com uma mulher alta tem que ser muito homem. É desafiador, né? Um abraço aí pro Sandro também, tá? Bom, a gente tava conversando aqui antes do podcast, e... É o versículo bíblico aqui do dia, depois a gente vai ler. A gente estava aqui conversando no início sobre como é dentro da sua atuação hoje na universidade. Você é professora também na universidade, tem outras responsabilidades lá também, né? Mas como é você comunicar os seus princípios cristãos lá dentro, né? A gente entrou por um viés com relação à construção de como está hoje a leitura do cristianismo dentro da universidade, mas também como é a sua atuação como professora e como comunicar os seus princípios. Então, acho que uma das coisas principais, eu fico pensando assim, né, e eu não posso deixar de começar a falar, é quando os jovens também entram na universidade. Você sai de um mecanismo de controle onde você tem que pedir licença para ir no banheiro, você tem horário, os pais estão lá atuando na escola para entrar na universidade onde você é você. Ninguém manda em você, né? Ninguém manda. Se você vai faltar aula, o problema é teu. Se você... E aí o jovem, ele não se dá conta dessa liberdade toda que ele está agora vivendo, e aí ele começa a pisar em campos que, como cristão, vão ter problema. Né? Então começa a ir em festas, bebedeira, às vezes drogas, às vezes a questão da sexualidade. E a gente se depara ali. Então, como uma professora cristã, eu vejo esse mecanismo, então a primeira coisa que eu penso então quando você tem jovens que entram que são cristãos, a gente já tenta dar uma conversadinha, né, com eles e tal. Por que eu digo conversadinha? Porque a universidade ela é considerada laica, ou seja, ela não pode ter nenhuma denominação de religião, né? A questão de Estado e de religião, isso já vem, né, durante os séculos aí nesse grande embate, né, de que não pode sofrer influência da igreja, no caso da Idade Média, a gente está falando da igreja cristã. E dentro da universidade aconteceu isso também. Então, devido a alguns problemas que aconteceram alguns anos no passado, por falta de respeito entre as manifestações religiosas e as religiões existentes, foi proibido usar o ambiente interno, a infraestrutura da universidade para se falar de religião. Então, antes você tinha 15 minutos com Deus, podia ir numa sala e ter oração. Durante um tempo isso ficou sem, e depois hoje voltou alguns projetos, mas eles têm que ser feitos ao ar livre. Né? Mas dentro da universidade mesmo? Dentro da universidade. Pode acontecer. Dentro ao ar livre pode. Então, o que acontece enquanto professora? Você tem que entrar nesse sistema também. Né? Porque enquanto você também faz parte de uma universidade laica, então você não pode ficar ali evangelizando, pregando. Então, como é que a gente faz isso? E como é que você convive com pessoas tão diferentes de você, dos seus princípios, sem você também ser influenciadas por ela, mas você influenciá-las? Porque é uma luta também, né? Então, uma das coisas mais básicas que eu falo que é em termos do amor mesmo. Então, quando as pessoas... eu sou coordenadora de estágio, coordenadora de residência pedagógica.
e dou aula na universidade, né? E além de dar aula, a gente tem cargos administrativos. Então, é muita coisa. Então, esse muita coisa, às vezes faz as pessoas se estressarem, ficarem irritadas. Tem questões políticas dentro do departamento. Então, o que fazer quando você tem esses princípios teocristãos? É não deixar que isso se sobreponha. Então, é você tentar manter essa serenidade. Né? Falar, Deus, me ajude agora que eu vou entrar nessa reunião. Muitas reuniões eu saí chorando. Porque gente, assim, de uma violência moral, e aí eu não posso chegar no mesmo nível, me defender, bater na mesa e começar a dizer, olha, não é justo o que você está falando de mim. Tá? Você tem que se segurar às vezes eu não me segurei, na reunião mesmo chorei, hoje em dia, o que eu faço? Vou, às vezes, sair irritada, às vezes eu enfrento e digo, ó, não quero que faça isso, não está justo o que está falando, mas sem agredir. Né? E houve um episódio uma vez de um cargo que ninguém queria, que eu sempre estava durante anos nele, e pela primeira vez, porque daí eu tive que voltar para esse cargo que era eleito, pela primeira vez eu falei assim, olha, eu vou voltar porque eu conversei com a minha família e orei muito sobre isso e eu vou voltar. Foi a primeira vez que eu abertamente falei e tiveram que ouvir, ninguém pôde reclamar porque eu estava abrindo mão e ajudar o meu departamento, né? Então, às vezes você escuta falar, a igreja é para roubar dízimo das pessoas, manipula. Os que me conhecem, aí eu já tento falar, olha, pode ser que você tenha visto coisas assim. Eu falei, mas dentro da minha realidade não é isso que acontece. Isso não significa igreja, né? Isso. Então, assim, você tirar essa ideia das pessoas é difícil. Agora, o que é massa é a importância também, né, de ter, em todos os ambientes, cristãos conscientes de quem é Cristo, da melhor forma de comunicar e de não ferir as pessoas, né? Eu acho que nas suas lutas entre choros e laminações que aconteceram no meio do caminho, isso talvez seja a melhor forma, até mesmo para quem está assistindo agora, saber o motivo. Caramba, tinha a ver com Cristo. E eu me segurei para não ferir ninguém, para continuar comunicando ele. Gisele é brava. Uma das coisas, né, o pessoal tira sarro assim, os meus alunos, quando eles entram dou aula no terceiro ano e quarto ano eu acompanho o estágio, né? No terceiro ano, eu já chego na primeira aula da disciplina, que é de jogo e educação física, e eu falo para eles, falei assim, olha, eu sei que para vocês é complicado, mas nós vamos começar agora a parar de palavrão. Porque eu sei que palavrão é ponto e vírgula e é ponto e exclamação, porque a gente termina as frases hoje falando palavrão. E, infelizmente, o mundo cristão continua também nessa perspectiva, que nós devíamos fazer a diferença. Porque como é que pode uma boca que vai abençoar sair palavrão? E as pessoas, às vezes, nem pensam no sentido dos palavrões. Né? Ou às vezes, alguns palavrões, por exemplo, não são nem palavrão. É coisa simples, mas mesmo assim, uma boca que abençoa, não tem como a gente ficar falando coisa que não deve, né? E aí eu vou aos poucos, e o que eu justifico para eles? Eu não falo que, olha, porque vocês não devem... Eu tento unir sempre essa questão da ciência e da fé, né? Porque as pessoas não são obrigadas também a entender a lógica da fé, mas da ciência elas entendem. Então eu digo o seguinte, vocês vão começar os estágios esse ano, vocês estão entrando no mundo profissional. Todo mundo fala palavrão? Ok, podem falar. Só que se você, que está lá no seu estágio, soltar um palavrão, se na rua um cara te fechou e você soltou um palavrão e de repente você chega na escola e é o pai de um aluno teu. Às vezes isso no atendimento ao cliente, dependendo de quem seja o cliente. Então isso não vai ser legal. Então durante a minha aula eles soltam um palavrão e eu falo, o quê? Hã? Aí eles mudam, né? Ah, não, a gente estava jogando baralho, professor. Eu falo, nossa, eu entendi outra coisa. Então, aos poucos, eu vou falando para eles. Então, não é porque a Gisele também não gosta de palavrão. É porque não é legal. E tá ficando cada vez mais natural a gente xingar, usar palavras que não são bacanas, né? E o natural... para o cristão é totalmente diferente do natural para as pessoas lá fora, né? Deveria ser. Deveria ser.
E continuar brigando por essas coisas que parecem ser pequenas tem tudo a ver com o que nós acreditamos com relação ao Teve um cristianismo. aluno uma vez que falou assim para mim, professor, mas fala a verdade. Quando você tá sozinha na sua casa e você bate o dedinho na quina do sofá, aí eles tiram sarro, né? Que ele fala assim, caçamba! Caçamba! É o máximo ali. A flula, as meninas tiram sarro que eu falo, mas palavrão não vai sair, entendeu? E comunicar isso para tuas filhas dentro de casa também foi simples assim ou Não, não? até hoje é uma luta, Até né? hoje é uma Porque o que luta. acontece? Elas estão em meio à sociedade. E a sociedade faz isso e você às vezes acha que é implicância, né? E pode ser implicância de mãe. Mas eu acho que se a gente olhar toda a Bíblia, Deus em nenhum momento, Jesus em nenhum momento falou pra gente, ó, de vez em quando você pode soltar uma aí, tá? Não é isso que tá dizendo ali. Tá dizendo que a gente tem que ser sal e luz aonde a gente for, né? E palavra torpe não vai salgar lugar nenhum, não vai ser luz para ninguém. Muito pelo contrário, né? Às vezes pode dificultar o que a gente veio para realmente fazer, né? Que é literalmente anunciar uma boa notícia para as pessoas, né? Agora, Dependendo de quem esteja ouvindo, provavelmente. agora os filhos desde pequeno vão agregando o que eles escutam, né? É, isso aí. Não tem como você refutar aquilo que você é o maior exemplo, né? Isso é ruim. Mas vamos lá. Partindo agora para o meio eclesiástico, que é onde eu conheço muito mais você, até por conta da sua atuação aqui na Shalom. E até estava falando que tenho certeza que para Shalom é uma bênção ter você aqui, porque você é uma pessoa extremamente criativa, que onde você toca, você inclui o lúdico, o criativo, o inovador, e isso é muito bom. O pastor Carlos, tenho certeza que é muito feliz com a sua vida aqui. Depois a gente vai conversar sobre João Pessoa, falei que não ia falar, mas enfim. Mas como foi, você precisou trazer isso para a igreja, seu conhecimento e tudo mais, e como você foi inserida nesse mundo criativo dentro da igreja? É engraçado, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas como é que você aprendeu a fazer o que você faz, né? Escrever teatro, fazer as coisas. E aí eu tenho uma lembrança minha de quando eu estava na 5ª série, tinha um trabalho de geografia que as turmas foram 5 grupos, 5 regiões. E eu fiquei com a do Nordeste. E aí eu falei assim, gente, eu lembro que na época eu falei, vamos fazer coisa diferente, né? Então eu já tinha esse pensamento, eu venho de uma família criativa, meu irmão e minha irmã são muito criativos, né? E cada um foi para um lado da criatividade. E então eu fui ensinada a gostar das coisas diferentes. Então quando a gente apresentou aquele trabalho, nós apresentamos coisas diferentes, né? Então eu não sei te explicar de onde veio, porque dentro de casa mesmo eu não tive tantos exemplos de criatividade, mas ligadas a teatro e tal. Mas eu lembro, por exemplo, muito pequena, minha mãe bordava na máquina, então ela tinha aqueles monte de carretel de linha colorida, eu lembro que eu ficava em cima da cama e juntando cores. Então, acho que a vida inteira, eu lembro de escutar um programa do Gil Gomes, diz, né, que é antigo assim, aí a minha mãe escutando e ele ia contando as histórias, né, e a criança, e eu ficava imaginando aquilo acontecendo. Eu acho que o processo criativo é muito mais criativo quando as pessoas conseguem imaginar aquilo que ela está fazendo. Então, quando alguém vai contando uma história para mim, ela não está só contando a história, eu já vou criando todo um ambiente dentro da minha cabeça daquela aquela história acontecendo, né? Então, esse processo criativo acho que veio daí. Nós somos corpo e somos temperamento, somos personalidade, nós temos várias dimensões que nos compõem. E essa dimensão, ela faz parte de mim, né? Talvez ela foi incentivada, que eu talvez não tenha memória tão acentuada disso, mas podia brincar de carrinho, brincava muito de coisas no quintal, mas também acho que eu gosto demais dessa área da arte, né? Sempre gostei da dança, do teatro, da música. E os primeiros convites para a igreja com relação a isso, foi aonde? Então, na realidade, não foi convite. Foi assim, quando eu me converti, eu lembro que no acampamento que eu me converti, teve uma tarefa que era para fazer em relação a um teatro, assim, coisa curta que cada grupo tinha que fazer. E eu, né, naquela perspectiva de recém-convertida, fiquei assim, que eu possa fazer parte, né? Porque eu já vinha o quê? Eu dava aula numa escola particular e no final do ano tinha formatura. E na formatura, uma das propostas foi, em vez de começar a ter dança só separada de cada turma e se formar, eu propus que a gente fizesse musicais.
E ali eu comecei a desenvolver isso, né? E eu encontro adultos até hoje que lembram de vivenciar isso lá Dos atrás. musicais que você fazia. Aí, quando eu me converti, eu já vinha dessa perspectiva de fazer teatro, de ter facilidade. Então, no acampamento, eu ficava assim, ai, que eu seja escolhida para fazer, que eu seja escolhida para fazer, para mostrar o que eu sei, né? Que a gente quer aparecer, né? Quer fazer também. Quer fazer, quer que as pessoas notem quem você é, porque você está recém se convertido, você não tem amigos, você não tem ninguém. E aí começou ali. Aí eu sabia que tinha grupo de teatro na igreja, que eu peguei e me inseri também, para começar a fazer parte do grupo de teatro, e só como participante. Então, eu era liderada por alguém. Então, eu fazia fora, liderando já profissionalmente dentro da escola, e aqui dentro eu era liderada. Isso foi no Veneza já? Não, isso foi na Shalom, quando eu me converti, né? E eu esqueci de falar isso no começo, porque eu tenho um coração extremamente grato com o ISBEL e com a Shalom, né? Por que o ISBEL? Porque o ISBEL proporcionou que pessoas formadas pelo ISBEL estivessem trabalhando na Shalom e proporcionaram que eu conhecesse a Cristo. Porque eu era uma tranqueira, viu, gente? Já vou avisando. Nossa, quando eu me converti... Deu trabalho. Dei trabalho. Até Deus tirando pouco a pouco, ainda tem muita coisa para se fazer, mas dei trabalho. Então, o que acontece? Eu vim para Shalom, né? E aí eu comecei a fazer aqui. O Veneza aconteceu quando eu já era casada e tinha minha filha mais velha, ela tinha o quê? 2 anos. Hoje ela tem 24. Nós fomos para a Igreja Veneza, que é a igreja filha da comunidade Shalom, e nós fomos começar a ajudar lá para estruturar a igreja. E lá nós ficamos até eu engravidar da minha filha caçula, que hoje tem 18 anos, porque ficava 13 quilômetros da minha casa e a gente ia de segunda a segunda, né? O Sandro também era líder de louvor, ministro de louvor, então assim, e eu com as outras atividades, então era muito... E quando engravidou da segunda filha, nós falamos, acho que nós vamos ter que ir para perto de casa e dar um tempinho. Aí nós ficamos afastados da missionária por, acho que 2 anos, se eu não me engane, e aí nós começamos a orar, porque a gente sabia que era uma passagem que a gente ia voltar para a missionária. Aí nós começamos a orar, e daí, Deus, para onde? Aí Deus falou assim, aí eu e o Sandro não falando nada um com o outro, e eu falei assim, vou voltar lá para o Veneza, né, que era onde a gente estava acostumado, né, trabalhar. E aí o Sandro um dia falou para mim, Gi, o que Deus tem falado para você? Eu falei assim, Sandro do céu, tá falando para eu voltar para Shalom. Mas ali não é minha cara, Sandro. Eu falava assim, o pessoal ali se veste tudo chique, né? Eu falava assim, e aí? E o Sandro falou, pior que para mim também. Eu falei, nossa, nós vamos voltar para Shalom. Eu falava assim, ai Deus, né? Eu achava que assim, o perfil mais elitizado, tal, e eu estava acostumado mais com a periferia, né? O trabalho de periferia. E Deus falou, volta, a gente voltou. Daí a gente conversou com o pastor Carlos, começamos de baixo de novo, porque ele não nos conhecia, né? Ele, na época que você tinha se convertido, ele não estava aqui ainda? Não, ele era de Maringá. Então eu lembro que os pastores, na época, eu lembro que o Vanderlei e o Luciano, não, esse casal é ponta firme, né? Tentando falar para ele, aceita aí, porque né? Pode aceitar eles. E no começo foi um embate, na realidade, porque eu tenho uma visão mais igualitária, assim, das questões da mulher, né? De participação da mulher na arte também. E no começo, o pastor Carlos, o Luciano, todo mundo que estava ali, eles tinham um certo pensamento em relação à mulher. Então eu lembro que quando vagou a liderança do teatro, uma das coisas que eles propuseram, né? Gisele, você não quer assumir e tal? Eu falei, olha, eu posso assumir, mas eu falei, olha, mas eu penso assim e trabalho dessa forma. Uma das coisas que foi falado foi assim, não é bom a mulher ficar em evidência, né? Ficar lá e tal. Aí eu falei, então eu posso ficar em evidência e as outras mulheres não, né? Mas porque havia um entendimento diferente. E o pastor Carlos, quando veio para Londrina, ele tinha muito da vivência do que ele tinha em Maringá, de arte, que são muito distintas, né? São excelentes as duas, mas são propostas diferentes. Então, aos poucos, ele foi entendendo. Quando eles sentiram que poderiam realmente, né, algo deslanchar nesse sentido e que não seria ruim para as pessoas, nem para homens, mulheres, né? Aí eles abriram esse campo. Eu falei, não, então agora eu assumo. Então, assim, hoje nós temos, por exemplo, no especial de Natal, ou para qualquer momento que a gente queira, nós temos homens acima de 60 anos, nós temos homens casados, nós temos jovens, nós temos mulheres. Que é avós, muito incomum, né? Isso acontecer em teatro de igreja, né? Muito incomum mesmo.
E tem que estar, né? Então é mais ou menos isso que aconteceu. E tem um glamour especial aí com relação a esse especial de Natal, né? É o nosso xodó, né? Gente do céu! Ó, na minha cultura, né? Tipo, pelo menos da igreja que eu vim, a gente não tava tão acostumada, meu Deus, especial de Natal, especial de Natal. No Natal a gente fazia um culto convencional, uma ceia especial e tal. Só que aqui, quando eu cheguei em Londrina, gente do céu, em janeiro praticamente, o pessoal, não, tem um especial de Natal esse ano. Não, assim. Sabe igual o carnaval, gente? É mais ou menos isso. O que a gente faz? Por exemplo, vou falar uma coisa, né? Deus já me deu o que ele quer de título pro próximo especial de Natal. Opa, isso. Já sabe o que vai acontecer no Natal de 2024. É um absurdo. E aí, por quê? Esse desse ano, Deus me deu durante o segundo dia de apresentação do ano passado. Então a gente vai orando e pedindo, Deus, direciona o que você quer falar. E aí a gente começa a escrever, né? A base toda, e esse ano agreguei pessoas para entender esse processo, porque você tem que deixar, não adianta, por exemplo, ficar em cima a Gisele fazendo. Isso, construir pessoas, a gente falou sobre isso aqui também, isso. né? Então eles têm que aprender como fazer isso, porque eles vão me substituir. Isso, lá na frente. Então, o que acontece? A gente começa ali orando, vai dando texto, vai escrevendo. Então, esse ano, a gente começou a passar para os grupos o que era feito. Em abril, já começou os ensaios. Já pensou, gente? O negócio é especial. E para a cidade aqui, viu? Já entendi. Não, e é assim, eu costumo dizer para quem vem, porque às vezes as pessoas pensam, um especial de Natal, pensa na coisa mais tradicional. Né? Então, eu já aviso que não é um especial tradicional para não chocar. Né? Tem toda a história, a ênfase, tem um amparato teológico, né? Passa pelo crivo dos pastores, né? Mas não tem nada tradicional. É banda ao vivo, é dança, é teatro, é vídeo. Né? É uma mistura, né? E o que é muito legal, Gi, porque às vezes as pessoas olham para a igreja como se ela estivesse distante de algo mais lúdico, mais criativo, né? E isso é muito importante. Todas as pessoas vão conhecer Jesus nesse especial de Natal, e tenho certeza, se você mora aqui em Londrina, ou até mesmo aqui, se você tem qualquer lugar do país, né? Que se você pode estar aqui no nosso especial de Natal, venha. Eu tô com muita expectativa, vou falar para vocês, eu quero muito assistir. Até porque ele tá participando esse ano, gente. Eu tô participando. Vou nem dizer como eu tô participando, mas eu tô com muita expectativa para esse especial de Natal. Mas já tratando também dessa parte lúdica, né, que é uma das coisas que você manja muito. Qual a importância do lúdico na sua visão, Gisele, para a igreja de forma geral? Então, uma das coisas que eu costumo salientar é assim, a gente usa muito a palavra lúdico, né? Lúdico, ela é pessoal, ela é intrínseca, o lúdico. Então, lúdico está vinculado a prazer, a espontaneidade, a diversão. O que é lúdico para você não é lúdico para mim. Interessante, né? Então, é uma dimensão nossa. Então, o que a gente costuma dizer? O correto seria dizer, olha, eu fiz lá uma atividade de caráter lúdico, eu quero que seja lúdico, mas vamos supor, reuni todos os casais, fiz uma atividade com eles. Nossa, eu trabalhei o lúdico. Não, eu tentei que fosse de caráter lúdico, porque de repente tem gente que não gostou. Então, não foi lúdico para ele. Então, o que a gente precisa entender? Que lúdico é uma dimensão humana. Se é uma dimensão humana, ela está desde a gente já concebendo, nasceu, você já está construindo essa perspectiva da ludicidade até eu morrer. Santo Agostinho tem estudos sobre isso, né? Deus é um Deus lúdico, né? Na tradução colocaram a palavra lúdico, que na época não existia. Mas essa versão, que Deus ele criou o homem prazerosamente, né? Há um processo de diversão, de alegria naquilo que estava sendo feito. Então, a gente tem que também colocar isso. Só que o problema é que a gente liga prazer a mais umas questões mundanas, por exemplo, e a gente vai negando coisas simples. Então, eu costumo perguntar assim, quando eu estou com uma turma de adulto, né, dando um curso, uma aula, alguma coisa, o que você fazia quando você era novo, por exemplo, e agora você não faz mais e te dava prazer? Eu costumava... Tem mulheres que falam assim, eu costumava ir pescar, hoje em dia nem vou mais. Eu costumava jogar bola. Principalmente mulheres negam muito isso, né? Porque elas acham que a partir do momento que eu caso, que eu sou mãe e tal, agora tem que ser séria, responsável, né? Não posso ficar brincando aí não, né? Mas lúdico é tudo aquilo que te dá prazer em fazer no momento seu de ociosidade, né?
questão pessoal. E aí, dentro da igreja, se nós estamos falando que nós temos, no mundo dá prazer, a igreja também tem que oferecer prazer. Que prazer? Vinculado a um prazer que Jesus oferece. Então, as nossas atividades dentro da igreja, ela deve ser de caráter lúdico, dinâmico, né? Se nós temos a tecnologia a nosso favor, nós vamos usar a tecnologia vinculada ao evangelho, com os princípios pautados na Bíblia, e vamos usar a tecnologia. Deus permitiu que a tecnologia existisse. O que fazem da tecnologia de forma errada é que é o problema. Então, o problema não é a tecnologia, é o coração corrompido do homem ao usar esses instrumentos. Então, a igreja ela precisa ser viva, porque senão o que acontece? O nosso jovem vai olhar lá fora e ele vai falar, puxa, muito mais legal lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro tudo é muito rígido, tudo muito quadrado, tudo não pode, tudo muito atrasado. E a leitura da igreja hoje, ela tem que ser uma leitura que traz esse prazer, mostra que Deus é um Deus prazeroso. Eu estava comentando com você, né, sobre o Papai Noel, eu sempre falava assim, pensava, puxa, não é justo a competição que o mundo faz. O Papai Noel dá bala, ele é alegre, dá presente. E aí a gente põe um Jesus como se fosse um Jesus que não tem nada a contribuir de alegria naquele momento. Então, isso na cabeça de uma criança que está sendo, né, formada, que vai se tornar um jovem, parece sempre que fica nessa do mundo sempre oferecer algo. Ah, mas é pecado, mas ele é super prazeroso, né? E a igreja precisa fazer isso. Então, a gente tem que quando põe Jesus, a gente tem que escolher a melhor roupa para Jesus no teatro. A gente tem que pôr as coisas legais, né? Aí, de repente, no Natal, põe lá Jesus distribuindo as coisas para as crianças, a figura de Jesus para a criança começar. Ela sabe que o Papai Noel, a maioria vai saber que o Papai Noel não existe, mas ela transfere essa fantasia. E por que Jesus também não aparece ali para as crianças, né, de uma forma que ele esteja presente, ativo? Né? A gente fica, ai, Papai do céu, mas se a gente diz que ele está aqui, a criança precisa ver algo concreto também. O que eu acho massa que você faz é que eu estava até falando que você ultrapassou gerações e continua sendo atual e tocando na geração atual, né? Que às vezes eu vejo acontecendo nas igrejas é que as pessoas que são responsáveis por isso, talvez por comunicar de alguma forma algo envolvente ou lúdico, elas estão atrasadas. É engraçado que às vezes um pastor antigo vai falar a respeito disso, né? Ou até uma pessoa que tem uma mentalidade antiga faz, não, a gente precisa fazer algo mais jovial. Gente, jovial já não é jovem. Jovial que é jovial. Essa palavra nem se usa mais. Então, até a importância de você estar se colocando no que a geração atual tá vendo, né? E mais um elogio para você, tá? Porque esses dias a gente teve o acampamento aqui dos jovens, o UOL, por exemplo, e um dos comentários que eu ouvi foi, caramba, o fato de ter Gi fazendo isso com a gente foi muito envolvente, foi muito legal. E Gi, como preparar pessoas que façam isso nas igrejas? Você tem sido um braço muito forte aqui para Shalom e vai ser mais uma pessoa, mas está sendo um braço muito forte aqui para Shalom. E como preparar pessoas para fazer isso em outras igrejas? Qual seria o olhar dos pastores ou quem é interessado no tema? Como ele se envolver com isso? Então vamos primeiro pegar o que você justamente falou. Ah, você está sendo um braço direito aqui na Shalom. Por que eu consigo intervir na Shalom? Porque quem está na gestão na Shalom abre portas para isso. Apoia isso. Apoia. Né? Aí, pastor, se ligue, viu? Pastor, no início tem a ver com o seu direcionamento. Porque você pode até... Os líderes, os pastores, eles têm que estar realmente cuidando das suas ovelhas, porque você também não vai liberar que faça qualquer coisa. Isso. Mas a gente tem que estar disposto também a entender esse funcionamento, porque o que acontece? Vamos pegar o exemplo. Às vezes o pastor Carlos ele não entende o que eu estou falando, onde eu vou chegar, mas ele confia nessa líder, que ele já está há algum tempo, ele diz, então vamos ver como que acontece. Quando acontece, ele diz, puxa, olha, foi super legal, entendeu? Então, assim, primeiro tem que estar disposto a isso, e mudar dói. Então, dói, mudança dói. Então, se você tem pastores que pensam de um jeito, mas você está vendo que você precisa mudar, e mudar não é assim, nós vamos contra o evangelho. Não, a mudança dentro da perspectiva do evangelho. Mas nós também vivemos em sociedade, então a gente também tem que mudar. E isso dói, porque você tem que sair da sua zona de conforto. Então, é diferente eu, por exemplo, que quero sair da zona do conforto, porque eu falo, eu não quero ficar estagnado, porque eu acho que isso faz mal para mim, né? Para tudo que eu vou fazer.
mas dói mesmo assim, né? Todo o processo de mudança. Então, a primeira coisa é isso. A igreja abrir e dizer, olha, então vamos junto, vamos devagar, mas vamos. Mas Segundo, precisa investir nesse sujeito que está atuando ali. Então, tem algumas formas. Ou você vai levar esse sujeito até onde ele pode ser capacitado. Ah, mas aonde ele pode se fazer capacitado? Tem igrejas que têm isso, né? Quando a gente vai buscar, por exemplo, tem uma igreja que faz muito bem esse ministério. Você não manda a liderança tua lá para ver como é que isso funciona? Então é a mesma coisa. Então, você procure onde você acha que aquilo vai funcionar e faça. O canal que eu tenho no YouTube, né, sobre jogos, não é só para a educação, tem várias coisas que podem ser usadas para qualquer coisa, para acampamento, para dinâmica de casais, na escola, onde for. E uma das coisas que eu digo você precisa entender qual é o objetivo que você quer passar naquele ministério, por exemplo. Então, você tem um estudo específico, você pode pegar qualquer dinâmica e agregar ela, você só tem que saber como fazer isso. Então, você tem que estudar, tem que procurar. Então, hoje o canal ele não é só visto por profissionais da área da educação e educação física. Nós temos várias pessoas que procuram dinâmicas para utilizar dentro da igreja, por exemplo. Né? Então, olhem lá, ABC do jogo no ABC YouTube. do jogo. Então, isso é uma coisa, então ele precisa agregar. Puxa, ele viu lá, mas só ver as receitinhas não é o suficiente. Então, não adianta a gente ficar procurando, vamos procurar jogos para fazer, vamos procurar dinâmica. Você precisa entender esse processo, porque a gente não quer só fazer atividade, a gente quer que esse sujeito ali seja formado para ser um diferencial dentro da igreja local dele e que ele forme novos líderes. Né? Então, ele precisa, não é só copiar receitinha no YouTube. Então, ele vai ter que também se preparar em termos de conhecimento. Então, vamos supor, então, vamos tentar contactar aquela pessoa, vamos marcar um workshop presencial, ou a gente aprendeu muito com a pandemia de fazer tudo online, é possível, e vamos começar a fazer uma preparação. Tem lugar que cobra, tem lugar que é de graça. Como é que funciona isso? Porque, às vezes, nem todo o ministério de algumas pessoas é de graça, tem outros que são. Então, a desculpa de não conhecer e de não aprender não pode ser uma desculpa de dizer, nós não temos ninguém disso aqui. Né? Porque as igrejas são irmãs da mesma família, então as igrejas têm que compactuar para que isso seja... Falando que aqui no Isbel, no próximo ano a gente vai estar oferecendo isso para as pessoas também. Isso, nós vamos ter vários, não só esse curso que eu vou estar oferecendo, que vai estar dentro da matriz curricular do novo curso, né, de teologia, mas nós temos vários outros. Né? Então, a gente tem onde buscar cursos que possam nos ajudar a desenvolver essa linha mais, vamos dizer assim, essa pegada mais tecnológica, a pegada mais vinculada ao dinamismo dentro da igreja. Né? Então, para você desenvolver isso dentro da igreja, você tem que estudar, você tem que aprender e ensinar depois outras pessoas também. Tem que se capacitar, tem que se preparar. Bom, como é que estamos aí de tempo, de time? Já caminhamos bastante, né? Estamos caminhando para o fim já. Que pena. Temos assunto aqui para conversar. A gente gosta de falar muito. A gente gosta muito de falar. Foi muito bom estar com você aqui. Mas antes de finalizar, eu quero fazer uma pergunta. Por que esse amor pelo Nordeste, por João Pessoa? Eu sou nordestino, dá pra perceber pelo sotaque, né? E a gente conversando aqui na sala uma vez, tem um amor por João Pessoa, tava lá. Lucas, eu também. E o engraçado é o seguinte, gente, eu tinha 16 anos, eu fui de ônibus numa excursão para Salvador. É o único lugar que eu conheço do Nordeste, assim, de conhecer. Porque os lugares que eu fui para trabalhar, quando eu vou, eu vou pelo MEC, por exemplo, vou lá, desço, trabalho 3 dias, volto. Eu não tenho chance de conhecer os locais, vou e volto. Então, eu não conheço o Nordeste, não conheço as praias nordestinas. Mas vai conhecer. E aí, eu não sei por quê, porque eu não conheço João Pessoa, mas aí eu estava falando pro Lucas que Deus me colocou um amor por João Pessoa no meu coração que eu não entendo o que é. Né? E eu falei que eu preciso ir lá para ver se Deus fala comigo o que é que Ele quer de mim. Eu chego a falar pro meu marido, pro Sandro, assim, eu falo, poxa, Sandro, será que quando me aposentar a gente vai ter que ir para lá? O que é que João Pessoa, que Deus está me colocando em direção a João Pessoa? O que é que tanto eu tenho esse amor por João Pessoa sem nem conhecer? Bom, ela falou um pouco aqui que no início ela fez uma pesquisa sobre o Nordeste, um estudo sobre... Não foi isso que você fez? Foi um... lá na quinta série. Na quinta série, olha, talvez tenha alguma coisa a ver com isso. Bom...
Eu sei que Deus tem os olhos virados para o Nordeste também, né? E tem acontecido coisas muito especiais com a igreja missionária lá também. E é um desejo do nosso coração estar lá, justamente em João Pessoa. Eu já vou falando aqui, Pastor Carlos. Pastor Carlos, manda a Gisele preparar alguém para ficar aqui com você. Porque João Pessoa espera você. Eu tenho certeza que você vai amar a cultura. Você vai se encaixar perfeitamente com o lugar. E a gente vai ter um especial de Natal absurdo lá também, no Nordeste. Ô, gente, o pessoal vai ter um treco. Eles vão falar, Gisele, é verdade que você vai pra João Pessoa? Calma, gente, tem nada definido, não. Bom, mais uma vez foi um prazer muito grande estar com você aqui. Estamos finalizando mais um Isbel Talks. Mais uma vez, siga a Gisele nas redes sociais, vá lá no canal dela, ativa lá o sininho e você vai ser abençoado demais com muito do que vai estar lá. E compartilhe esse podcast aqui com pessoas que precisam ouvir a respeito disso. Às vezes alguns membros têm algumas crises, né? Meu pastor precisa ouvir isso. Então compartilha com ele também. Manda lá, fica a dica. Fica a dica. Bom, é isso. Tchau pra vocês. Finalizando mais um Isbel Talks. Valeu, maravilha gente. estar com você aqui, Gisele. Prazer foi todo meu, gente. Até a próxima. Tchau, hein? tchau e até a próxima.